Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde ou boa noite, na hora que você estiver vendo este vídeo. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista, em Recife, Pernambuco, Brasil. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, como nos ensina a palavra de Deus, não é? Que este foi o dia que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar nele. E hoje eu venho trazer aqui um assunto muito importante para a tua vida, para a tua salvação, por toda a eternidade. O texto sagrado, se você está com a Bíblia, abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, apóstolo João, ou São João, como alguém queira falar. O capítulo é o 3 e o versículo é o 16, é o texto áureo de todo cristão, não é? Todo crente, até os não crentes conhecem esse texto. Quando eu digo os não crentes, aqueles que não seguem a Jesus. João 3,16, o apóstolo João, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é bem claro que Deus, o Criador, o Senhor, o sustentador do céu, da terra, do universo, aquele que criou todas as coisas, pois nós não viemos do macaco, nós não viemos de um protozoário, nós não viemos da evolução, nós não somos uma criação do acaso, ou não surgimos do acaso. Nós fomos criados por Deus. E como criaturas criadas por Deus, Deus, na sua infinita bondade, porque a bondade de Deus não tem limite, não tem comparação. A Bíblia diz que Deus é bom. O salmista Davi diz no Salmo 37, verso, se não me falha a memória, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, o Senhor é bom. O profeta Sofonias fala também, 1:8, provai e vede que o Senhor é bom, Ele conhece os que nele confiam. Então Deus é bom. Em Deus não há nada de ruim. Em Deus não há nada de mal. Em Deus não há nada que possa trazer aquilo que Ele criou, prejuízo, dano. Diz o patriarca Jó, no capítulo 34, verso 12, ele faz uma pergunta, uma indagação àqueles que estavam à sua volta. Ele diz: porventura o Todo-Poderoso perverteria o juízo? De maneira nenhuma. Em Deus não está o agir de forma perversa ou impiamente. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus digno, um Deus santo, um Deus reto, um Deus grandioso, misericordioso, tardio em irar-se e rico em misericórdia. E diante disso, meus queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo, o texto de João fala que Deus nos amou, e amou de uma tal maneira que Ele resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo, para que por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós tivéssemos vida. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não é crer no sentido simplesmente de acreditar, mas é um pouco mais além. Crer tem um sentido não de apenas acreditar ou confiar, mas de seguir, de se submeter, de aceitar aquilo que Jesus
fez na cruz. E finalizando o texto, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra ali, perecer, quer dizer morrer. E a morte que João se refere não é a morte física. Ele fala da morte espiritual, que é a separação definitiva do homem de Deus. Mas aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê naquilo que Jesus fez na cruz tem a vida eterna. E o que Jesus fez na cruz? Jesus morreu pelos meus, pelos teus e pelos pecados da humanidade. E não há salvação fora de Jesus. Só Ele é o Salvador, o Senhor da glória, o Deus eterno. O profeta Isaías diz, no capítulo 9, verso 6, um filho se nos deu, o principado, o domínio estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus foi profetizado pelos profetas. Todos os profetas falaram sobre a vinda de Jesus a este mundo. Todos os profetas vaticinaram a vida de Jesus, onde nasceria, como nasceria, de quem nasceria, como viveria, como se desenvolveria, quando iniciaria seu ministério, quando morreria e assim sucessivamente. Jesus foi um projeto de Deus para resgatar novamente o homem para Ele. Deus envia Jesus para que eu e você não seja condenado a ir para o inferno. Deus não preparou o inferno para o homem. O inferno foi criado, conforme Jesus ensina, para Satanás e seus demônios. E quando Jesus morre na cruz, derramando o seu sangue, o seu santo sangue, porque o sangue de Jesus tem poder de libertar a tua alma, de expulsar os demônios, de curar enfermidades, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Conforme diz a Bíblia, capítulo 1, verso 9, da primeira epístola universal de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há salvação fora de Jesus. Nós não estamos aqui falando de religião. Não. Religião não salva. Religião não liberta. Religião não perdoa. Religião não regenera. Religião não redime. Religião não muda, não transforma vidas. A religião foi criada pelo homem tentando fazer uma ponte do homem a Deus. Isso é impossível. O homem não tem capacidade de salvar a si mesmo. Por isso, Deus enviou Jesus. O capítulo 2, verso 4 e 5 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e venham a ter o conhecimento da verdade. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus veio a este mundo, tomou a nossa forma, conforme Paulo ensina na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 em diante, até o versículo 11, que fala da humilhação que ele se submeteu. Ele se esvaziou da sua glória eterna. Ele se esvaziou de sua divindade em sua plenitude. Tomou a forma humana para sentir nossas dores, padecer como nós padecemos. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, sobre Cristo. E pelas suas pisaduras nós recebemos cura, nós fomos sarados. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos, ele diz: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não tem salvação fora de Jesus. Como eu disse a você, a religião foi uma ponte que o homem criou, inventou para ver se ele consegue ter um relacionamento com Deus. Não é pela prática de boas obras. Não é por doações, por socorrer os necessitados, por amparar os desabrigados, que a gente obtém a salvação. Não. Isso é nossa obrigação ética e moral, de socorrer, de ajudar, de abençoar, de beneficiar o nosso próximo. Mas isso não traz salvação. A salvação está crer no Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 10. Crer no Senhor Jesus. Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, crer, como eu falei no começo, não é simplesmente o ato de acreditar, mas é um ato de entregar-se àquele que um dia na cruz morreu no seu lugar, morreu no meu lugar. Deus enviou Jesus para nos livrar da condenação eterna, porque o homem não tem condições de si só, por si só, ter salvação. Porque nós somos pecadores, somos fadados à condenação eterna. Somos fadados à destruição, mas o amor de Deus, por meio de Cristo, veio até nós, para que por meio deste amor, nós abracemos a vida eterna com Deus. Romanos 5 e 8, Paulo diz: mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não quer a tua condenação. Deus não deseja que você sofra na eternidade. Já basta os sofrimentos que a gente tem nesta vida, mesmo que muitos dos sofrimentos que nós passamos é culpa nossa. De que se queixa o homem, disse Jesus, queixe-se de seus próprios pecados. As pessoas querem ter tudo, serem realizadas, felizes, quando elas vivem uma vida de egoísmo, de engano, de mentira, não é? Se aproveitam das situações para humilhar o outro, para explorar o outro, para desfazer do outro, que é o seu próximo. Quando a Bíblia diz, Jesus ensina, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, como é que você quer o mal da outra pessoa, que é um ser humano igual a você? Se você faz isso, o mal com outro ser humano, é prova que você não ama nem a você mesmo. Porque quando a gente se ama, quando a gente prova esse sentimento maravilhoso do amor, a gente não quer o mal do outro, a gente quer o bem do outro. A gente quer a felicidade do outro. A gente se sente bem em ver o outro feliz, em ver o outro satisfeito, em ver o outro realizado. O amor é isso. Se sente bem com o bem do outro. Se sente feliz com a realização do outro. Então não tem como as religiões criaram uma ponte de salvação. Como eu falei, 1 Timóteo 2,5, Jesus foi a ponte que Deus fez, que Deus trouxe a nós para que nós tivéssemos salvação. Foi Ele que na cruz morreu, derramou sangue, derramou a sua alma, como diz o Salmo 22. Ele derramou a sua vida para que nós tivéssemos vida a partir do momento que eu o recebo como Senhor da minha vida.
E não é receber na boca, mas é receber de fato. E quando a gente recebe Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que quando a gente confessa o nome de Jesus, a gente se aparta de tudo aquilo que desagrada a Deus o Pai. A gente passa agora a andar em novidade de vida. A gente não faz mais o que quer, não vai para onde quer, não pensa da forma que quer. E isso éramos antes de conhecermos a Cristo, de falarmos de Cristo, de falarmos de salvação. Quando a gente tem Jesus, a gente muda a visão da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transforme o vosso entendimento, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que a nossa vontade, ela é boa, quando na verdade não é. O proverbista, o sábio Salomão, ele diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece o caminho ideal, mas o seu fim é a destruição, é a morte. Diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, que o nosso coração, ele se engana, e ele nos engana. Por isso que nós não devemos ser guiados pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles estão contaminados pelo pecado. A gente é guiado por aquilo que a palavra de Deus diz. Bíblia Sagrada, palavra inerrante de Deus, palavra infalível de Deus. Então, para que você tenha vida eterna com Deus, você precisa reconhecer o que Deus fez em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, mas trazendo o ministério da reconciliação. Deus quer se reconciliar com a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Agora depende de você, porque Ele quer. Você quer? Se você quer, dê um passo para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Caminhe para a casa dele. Venha para a igreja. Ah, pastor, para ser crente eu preciso estar num templo, congregando? Precisa. Ninguém pode ser crente em casa. Nos próximos vídeos, nós iremos ampliar estes assuntos e você vai entender um pouco mais sobre o projeto de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, abençoe seu lar, abençoe sua esposa, abençoe seu marido, abençoe seus filhos, seus netos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Não deixe de deixar o seu like, fazer seu comentário, compartilhar com as pessoas. Até a próxima.